Uma grande oportunidade para fazer uma boa grana está chegando e você precisa estar pronto para quando esse momento chegar. E aí, beleza? Eu sou o Max, seja bem-vindo ao canal Por Conta Própria. E grandes oportunidades não acontecem todos os dias. Muitas vezes você vai acabar deixando elas passarem por não estar prestando muita atenção nisso, ou muitas vezes, mesmo que esteja prestando atenção, você talvez não tenha se preparado previamente para isso. Então nesse vídeo eu vou citar algumas das oportunidades que aconteceram para mim desde que eu comecei a trabalhar com importação e espero que isso abra a sua mente de alguma forma para que você fique mais atento para as possíveis oportunidades que estão para surgir aí. Em 2018 foi o lançamento do Marketplace do Facebook. Eu tinha recém começado a trabalhar nesse ramo, tinha comprado alguns relógios analógicos lá no site da Wish e para quem não sabe como é a Wish, ela é o AliExpress, só que 10 vezes pior, né? Você compra os produtos lá e em vez de esperar 30 dias, como acontece no pior dos casos no AliExpress, você vai ter que esperar 3 a 4 meses para o produto chegar na sua casa, e isso mesmo sem ter rastreio, na grande maioria das vezes. Não sei como tá hoje em dia lá dentro, né, mas na época que eu comprava era assim que funcionava, eu tinha que esperar realmente tempão para chegar os meus produtos, e no meu caso em específico era pior ainda, porque em 2018 eu morava em uma casa onde eu não conseguia ter acesso aos correios, então eu tinha que enviar para um outro endereço, onde tinha uma portaria lá e tudo mais, e aí semanalmente eu tinha que ligar pro porteiro para perguntar se os meus produtos tinham chegado, e aí, caso tinham chegado, eu tinha que pegar 2 ônibus para ir até lá só para buscar os produtos e voltar. Então era realmente uma luta bem grande para mim. E eu estava tentando vender naquela época dentro do Mercado Livre, só que não estava dando certo, né? Nesse mesmo período, para minha sorte, foi o surgimento do Marketplace do Facebook, que foi onde eu consegui fazer as minhas primeiras vendas. Nessa época, pouquíssimas pessoas estavam vendendo por lá e tinha uma cacetada de gente querendo buscar produtos e querendo saber como que funcionava o Marketplace. E isso rapidamente se transformou em um hábito de muita gente. Eu mesmo, quando fazia as minhas entregas de ônibus, vivia vendo as pessoas dentro do ônibus mexendo exatamente no Marketplace do Facebook e navegando lá e procurando várias coisas. Inclusive, a própria plataforma do Facebook era muito mais utilizada naquela época do que é hoje em dia, já que muitas pessoas migraram para o Instagram. E essa migração acontece até hoje. Logo depois que eu vendi todos os relógios que eu tinha, que eram 10 na época, eu tive que ficar um tempão esperando reposição. Mas eu ficava curioso para saber quantas pessoas se interessariam por outros produtos que eu via que tinham uma margem interessante de lucro, já que custavam bem baratinho lá na China, né? Fone de ouvido, acessórios, carteiras e etc. Então eu criava vários anúncios, mas para saber mesmo se as pessoas se interessariam por isso. E esses anúncios choviam de visualizações. E só depois que eu fui perceber que eu estava fazendo já naquela época algo que eu ensino até hoje em dia aqui no canal, que é você criar um anúncio fake, né, como se você já tivesse o produto, só para poder testar a demanda daquele produto na sua região, para ver se tem pessoas suficientes interessadas, principalmente naquele valor que você deseja vender. E a partir dessa pesquisa você traz os produtos que foram mais interessantes. Era uma época em que se eu tivesse um valor mais alto para poder investir, e também se eu já conhecesse o site da AliExpress, né, que eu não conhecia na época, eu fui conhecer só depois, no ano seguinte, eu provavelmente teria conseguido fazer uma grana surreal. Em 2019 ainda estava muito bom vender lá dentro, principalmente smartwatches. Foi nessa época que eles começaram a se popularizar. Então modelos como o DZ09, o T80 e o B57 principalmente vendiam igual água. Nessa época eu já estava trabalhando exclusivamente com importação e estava conseguindo fazer uma média ali de 2 a 3 mil reais líquido por mês. Mas frequentemente eu perdia várias e várias vendas porque eu simplesmente não tinha como repor estoque, não tinha um capital de giro muito interessante e aquilo me deixava louco, né? Porque eu via os meus anúncios com várias visualizações, com várias pessoas interessadas, e eu simplesmente não tinha o produto para vender. E isso acontecia principalmente porque não tinham pessoas suficientes vendendo esses produtos no Marketplace. Nessa época era frequente eu dizer para o cliente que eu estava aguardando o produto chegar e que depois de 2 ou 3 semanas eu entraria em contato. Às vezes passava até mais tempo do que isso, e quando o produto finalmente chegava, eu mandava mensagem para essa pessoa e, na grande maioria das vezes, eu ainda conseguia efetuar a venda. Hoje em dia, se eu tenho uma mensagem no Marketplace e eu demoro, sei lá, umas 2 horas para responder, a pessoa já comprou com outro vendedor. Em 2020, as coisas mudaram bastante por conta da pandemia, então as vendas do Marketplace caíram drasticamente. Ainda mais no meu caso, que eu antigamente fazia as minhas entregas, né, de ônibus, e depois eu simplesmente tomei a decisão de parar de fazer as entregas e trabalhar somente com retiradas aqui próximo da minha casa. E infelizmente o Marketplace nunca mais voltou a ser o que foi antes, até 2019, porque enquanto de um lado a demanda caía, do outro muitas pessoas perderam o emprego e começaram a trabalhar por conta própria. E muitas delas vieram exatamente para importação, justamente pelo Marketplace do Facebook. Foi quando esse mercado meio que se estabilizou, digamos assim, e hoje em dia ainda dá sim para você fazer uma renda extra, dependendo da sua localidade, dependendo de como você trabalha, porém hoje em dia já não é mais uma grande oportunidade assim como já foi
no passado. Mas nesse mesmo ano de 2020 foi a chegada da Shopee no Brasil. Eles entraram com uma estratégia super agressiva, oferecendo frete grátis para todas as compras praticamente com produtos pequenos, além de não cobrar nenhum centavo de comissão. Plataformas como o Mercado Livre, por exemplo, não tinham a menor chance de concorrer diretamente com a Shopee, já que lá eles cobram 20% de comissão em média, além do frete que em produtos abaixo de R$50 tem um impacto muito grande no valor final do produto. Então a Shopee foi tomando clientes do Mercado Livre e quem começou a vender na Shopee nessa época estava dando muito certo. Nessa época eu praticamente já não estava mais vendendo pessoalmente, né, os meus produtos via Marketplace do Facebook ou OLX, e comecei a vender praticamente tudo na Shopee e também um pouco no Mercado Livre. Logo os produtos que eu tinha foram esgotando, até que eu comecei a procurar fornecedores nacionais para poder ter um giro mais rápido e conseguir aproveitar essa oportunidade de tantas vendas que eu estava tendo dentro da Shopee. E eu sabia que eu precisava correr porque a concorrência iria chegar em algum momento, assim como aconteceu com o Marketplace do Facebook. Foi nessa época que eu comecei a trabalhar com capinhas e películas de celular e teve dia que eu chegava a vender 80 produtos em um único dia. Era bizarro. Pena que eu também não tinha um capital muito grande para poder aproveitar melhor esse momento, mas nesse mesmo ano de 2020 também teve uma outra grande oportunidade que foi o lançamento da Mi Band 5. Eu diria que o auge desse produto, a Mi Band, foi quando lançou a Mi Band 4, que era quando estava na moda, né? Você olhava em tudo quanto é lugar e tinha uma pessoa usando uma Mi Band, e aí ficou uma expectativa muito grande pro lançamento dessa Mi Band 5. Todo mundo queria ser o primeiro a comprar. E eu lembro de ter visto ela lançando no AliExpress por volta de R$210, e eu tava juntando uma grana para poder comprar uma quantidade grande. Mas infelizmente eu tinha acabado de comprar 3 celulares, exatamente com esse valor que eu tava juntando, porque os celulares entraram em promoção, e eu tava começando a entrar nesse nicho, tava bem empolgado, tava dando certo, então eu resolvi comprar esses celulares. E aí quando lançou a Mi Band eu não tinha tanto dinheiro assim, acabei comprando só 6 unidades da Mi Band 5 e fiquei bastante ansioso esperando ela chegar, porque eu sabia que ia vender muito bem. Só que eu não imaginava que isso ia superar ainda mais a minha expectativa. Antes mesmo da minha encomenda chegar, eu comecei a ver no Mercado Livre algumas pessoas criando os anúncios da Mi Band 5 e naturalmente algumas dessas pessoas tiveram mais sorte do que eu e a encomenda chegou antes da minha. Mas eu via que algumas dessas pessoas tinham acabado de criar a conta no Mercado Livre e para quem não sabe, é meio complicado você fazer vendas com uma conta nova no Mercado Livre, já que você precisa ter a sua reputação estabilizada, você precisa ter um ranqueamento nos seus anúncios, só que esse foi um caso totalmente à parte, algo que era inédito assim no mercado, e algumas dessas pessoas que nem tinham reputação ainda conseguiram vender aos montes. Por sorte, finalmente, quando chegaram as minhas 6 unidades da Mi Band 5, eu vendi tudo no mesmo dia dentro do Mercado Livre. E aí eu corri, né, para poder repor o meu estoque, já comprei mais 15 unidades, e quando eles chegaram, isso um mês depois, é claro que já não era mais a mesma coisa, né? Então eu comecei a estabilizar e vender 2 a 3 unidades por mês, até que eu levei, sei lá, 6 meses para me livrar desse estoque aí da Mi Band 5. Então a mensagem mais importante desse vídeo aqui é: quando uma oportunidade chega, pode já ser tarde demais para você aproveitar. Eu sei que alguns de vocês podem acabar se decepcionando com esse vídeo aqui, achando que eu ia dizer alguma oportunidade em específico, mas se é isso que você quer, então beleza, vou te dar uma oportunidade bem grande aí. Recentemente lançou a Mi Band 7 e ela já não é mais a mesma coisa do que era antigamente, mas você pode ter certeza que se você fizer um teste bem feito aí de demanda na sua região, pode ser que essa Mi Band 7 seja uma grande oportunidade e que você consiga fazer uma grana bem interessante. Outra grande oportunidade que eu poderia mencionar aqui no canal é que o Bitcoin ele está num preço muito baixo. E eu sei que esse canal aqui ele não é relacionado a criptomoedas ou nada do tipo, mas o que mais interessa para todos nós aqui é ganhar uma grana extra trabalhando por conta própria. E se essa for uma forma interessante de fazer isso, por que não, né? O Bitcoin já teve diversos ciclos de alta e de baixa, e desde que ele foi lançado em 2009, aconteceram diversas vezes, para ser mais exato, mais de 400 vezes aconteceu um ciclo de alta e de baixa do Bitcoin, onde no ciclo de alta todo mundo ganhava muito dinheiro, e isso era muito falado, extremamente falado, e geralmente nesse momento era ótimo para você vender. Em momentos de baixa, em que você via várias pessoas falando que o Bitcoin morreu ou que tudo vai acabar, tudo vai desabar, e nesses momentos, historicamente falando, são os melhores momentos para você efetuar compras. E a gente está mais uma vez nessa parte do ciclo aí de baixa, onde muitas pessoas estão falando que o mercado de criptomoedas vai ruir, então talvez seja uma grande oportunidade para você comprar Bitcoin se você acreditar nesse cenário. Isso não é uma indicação direta de compra, né? Eu não posso fazer isso, mas eu posso dizer para você o que eu penso a respeito desse assunto e o que eu pretendo fazer com o meu dinheiro. Se você concordar ou não, fica ao seu critério. Beleza?
Hoje o preço do Bitcoin está por volta de cento e poucos mil reais, e eu lembro de ter visto a cotação dele em 2019 e estava a 12 mil reais. Imagina se eu tivesse comprado o Bitcoin nessa época e tivesse segurado ele até hoje. Mesmo estando em um momento de crise novamente, eu teria multiplicado meu patrimônio em quase 10 vezes ou mais do que 10 vezes. Então será que daqui 2 ou 3 anos alguém vai ver esse vídeo aqui e vai pensar, poxa, o Bitcoin estava a cento e poucos mil reais naquela época? Eu adoraria ter comprado nessa época também. Então fica aí essa sugestão para vocês ficarem atentos a isso. E outra coisa que é importante mencionar é que nem sempre é possível você ter certeza de que está acontecendo uma oportunidade nesse exato momento ou que você está diante de uma, mas ela pode estar. Então você precisa realmente ficar bem atento a isso. Eu vejo muita gente reclamando ultimamente de que o marketplace do Facebook não está entregando visualizações e a Shopee e o Mercado Livre estão dificultando cada vez mais para pessoas físicas trabalhar dentro da plataforma, e isso tudo é realmente algo péssimo para nós. Mas nós não podemos esquecer que tudo isso não era possível há 5 ou 10 anos atrás. Há 5 anos nem existia a Shopee, aqui no Brasil pelo menos, né? Lá fora já existia há mais tempo, eu acredito. E nem Marketplace do Facebook. Há 10 anos atrás nem existia o Smartwatches, que hoje é um nicho que muitas pessoas ganham bastante dinheiro trabalhando com ele. Já mudou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha mesmo. Então o que será que está para chegar aí nos próximos meses, nos próximos anos? Pode ser que tenha uma grande oportunidade a caminho e você precisa estar pronto para ela. Mais importante do que saber qual é exatamente a próxima grande oportunidade do momento, é você estar com uma mentalidade que vai te ajudar a extrair o máximo possível de qualquer oportunidade que seja. E se você estiver olhando com pessimismo para tudo isso, você não vai conseguir se preparar. Não vai acompanhar diariamente as novidades do seu nicho, não vai guardar dinheiro para o momento certo. Entende o que eu quero dizer? Então o recado desse vídeo é esse, fica aí a reflexão para você. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí embaixo. E se você é novo por aqui e tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal, porque eu vou estar soltando vários vídeos aqui toda semana com assuntos que vão te ajudar bastante a fazer uma renda extra. Ou mesmo, se você quiser trabalhar totalmente por conta própria com importação e revenda, como eu faço hoje em dia, os vídeos aqui do canal vão te ajudar bastante. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso e até a próxima!